Eu creio que a partir desse momento as bênçãos do Senhor já estão sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua casa. E falando nessas bênçãos, todos os dias aqui no nosso devocional, nós temos um momento de oração, um momento onde nós recorremos a Deus, buscando em Deus milagres, respostas que nós sabemos que sozinhos não podemos alcançar. Então, se você crê no poder da oração, aliás, se você crê no poder do Deus que responde à oração, daqui a pouco nós vamos invocar a esse Deus juntos, vamos pedir para que ele se manifeste em nosso favor e nos traga vitórias. Esse é o A Busca Devocional. Qual o objetivo desse canal? Qual o propósito do trabalho que eu tenho feito aqui, que nós temos feito, eu e você, juntos, numa só fé, num só propósito? Nós temos buscado em Deus respostas, milagres, e buscado em Deus a direção de como nós devemos viver para que nele nós possamos alcançar os benefícios. E, claro, o maior deles, que é a vida eterna. A gente não pode pensar que as bênçãos de Deus se limitam no que nós vivemos aqui na terra. Tudo que nós vemos aqui vai passar, em algum momento. Tudo vai passar. Então, o primeiro passo é nós estarmos prontos para o que vem depois de tudo isso. Aí você me pergunta, mas enquanto isso não passa? Enquanto isso não passa, existem promessas do Senhor que vão ser derramadas sobre você, que foram liberadas, e liberadas biblicamente falando, são promessas que estão escritas na palavra de Deus, escritas na palavra, na santa palavra de Deus, que quando nós cremos, quando existe da nossa parte uma fé plena, passo a passo essas promessas se cumprem. E o nosso devocional hoje tem um propósito. Qual o propósito? Ensinar esse passo a passo. Falar sobre o procedimento que nós devemos seguir, falar sobre o caminho que nós devemos trilhar rumo ao cumprimento das promessas. Claro que tudo tem um processo que envolve 3 etapas. Quais são essas 3 etapas do processo? A primeira das etapas é o plantio. Se você fizer uma analogia com o que é a plantação, e o povo vivia de plantio no passado, eles dependiam do que a terra dava. Só que o primeiro passo para esse plantio era a preparação da terra. Imagina, essa terra é o seu coração. É necessário que o seu coração esteja pronto, preparado para receber a semente. E essa semente, que é a palavra de Deus, vai frutificar a partir do momento em que dentro do seu coração já não houver mais espaço para ressentimentos, para mágoas, já não houver mais espaço para ansiedade, embora de forma natural o ser humano é ansioso, preocupado com as coisas futuras, mas você precisa controlar, vencer essa ansiedade para que o seu trabalho, o trabalho do plantio, seja da semente de Deus, que é a palavra, no seu coração, e também o seu plantio, o seu esforço, a sua dedicação para tudo aquilo que você deseja alcançar pelo cumprimento das promessas. É necessário que o seu coração esteja pronto, preparado para isso. E sobre o trabalho em si, sobre esse plantio, a gente não tem muito o que falar, não tem meio termo. É luta, é esforço, é dedicação. É você se propor a fazer diferente do que a maioria das pessoas está fazendo. Por exemplo, se você quer ter frutos no seu casamento, qual é a realidade das pessoas hoje no que diz respeito à sua vida conjugal? A realidade é a seguinte: eu domino, eu impero, são as minhas vontades, tem que ser do meu jeito. Quando o que é proposto, até pela própria palavra de Deus, é a harmonia e o sacrifício de ambas as partes. Mas o sacrifício. Se você não sacrifica a tal ponto de alcançar essa felicidade, então isso para você vai ser só uma história que você ouviu ou que você deseja viver, mas que você não vai poder acessar, porque tem que haver sacrifício. Assim como também pela sua saúde. Hoje a gente entende que muitos dos hábitos que eram comuns, que eram naturais já há gerações, são prejudiciais à nossa saúde.
se não houver o sacrifício para que esses hábitos sejam abolidos da nossa vida, lá na frente, em alguns casos, num tempo até curto, isso vai causar um estrago na nossa saúde. Isso vai trazer problemas que muitas vezes são irreparáveis. Assim também na vida financeira, quantas pessoas não têm hábitos, maus hábitos, que vêm as levando às dívidas, ao desespero, que vêm as levando a uma vida de aperto, fora aqueles que têm o hábito de não lutar, de não buscar algo a mais. Então são sacrifícios que precisam ser feitos para que você possa receber, alcançar benefícios. Então o trabalho é isso, o plantio é isso. E existe o período de colheita. O que é o período de colheita? Tem muita gente que relaciona esse período de colheita, de frutos, de resultados, como se fosse só o momento do desfrute. Mas quando você vai na colheita, numa fazenda, numa plantação, você vê que colher também dá trabalho. E eu já quero adiantar para você uma coisa, talvez você tenha reclamado de um momento da sua vida onde você já está colhendo frutos do que você plantou. Você já está colhendo resultados de orações que você fez. Você já está colhendo resultados de bênçãos que Deus te deu. O que isso quer dizer? Que você vai ficar de braços cruzados e que isso vai ser suficiente? Que você vai ficar de braços cruzados e as coisas vão acontecer de forma natural? De maneira nenhuma. Isso quer dizer que no período de colheita você também precisa trabalhar. Só que vendo resultados. Não mais na expectativa de resultados. Vendo um antes e um depois. Vendo frutos de todo o seu esforço. E aí você me pergunta, se o primeiro estágio é o trabalho e o último estágio é a colheita, qual é o segundo estágio dos três que foram falados? O segundo estágio é o estágio da espera. Porque todo esforço, todo empenho, todo trabalho, toda dedicação que você tem para lançar suas sementes, para ir em busca de resultados que você quer e até das promessas que Deus tem para a sua vida, todo esse esforço, para que você chegue ao momento de colheita, existe um período de espera. Eu estava lendo o livro de Eclesiastes, capítulo 3, vou até colocar na tela aqui, diz assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha o que diz o versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de plantar e tempo de colher. Mas entre esse período de plantio e esse período de colheita, existe a espera. E nesse detalhe, nesse quesito, muitas são as pessoas que têm falhado, que chegam no período de espera porque são ansiosas, porque acabam ao longo do tempo, às vezes mudando de foco, elas tinham um objetivo, elas tinham um propósito, mas o tempo passou e porque aquilo não aconteceu ou o fruto não veio no período que elas esperavam que viria, que elas desejavam que viria, o que aconteceu? Elas mudaram de foco, elas mudaram os seus objetivos, deixaram para lá os seus planos e foram atrás de outros objetivos. E outras muitas pessoas que, no tempo de espera, simplesmente desistem porque na cabeça delas está demorando demais. Mas é bíblico. Há tempo para tudo. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Qual o período que você está vivendo na sua vida? Você tem trabalhado, se esforçado, você tem plantado, você já está vivendo o período de colheita ou você está vivendo esse período de espera? Uma das histórias bíblicas que mais chama a minha atenção com respeito a esse período de espera é a história de José do Egito. Se você ver lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, eu não vou ler agora, mas fala sobre o início da história de José, que foi o sonho que Deus deu a ele,
Um sonho onde o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. E até o período, ou o momento da concretização desse sonho, que lá na frente foi revelado, passo a passo, que era ele se tornar governador do Egito, da maior potência do mundo naquela época. Só que, desde o dia em que o sonho foi entregue a ele, até o momento de realização, você imagina, ele foi traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos, vendido como escravo. Ele foi parar como escravo na casa de Potifar, lá no Egito. Ele foi injustiçado lá. Olha só, todo o período que ele viveu de espera, olha só quantas coisas ele passou. Ele foi injustiçado lá na casa de Potifar, foi colocado na cadeia, foi esquecido na cadeia, e depois de muito tempo lá dentro da cadeia, Deus mostrou o poder dele com respeito à revelação e à concretização desse sonho. Um dia ele interpretou um sonho de Faraó e foi colocado como governador do Egito. Só que quanto tempo se demorou para que o sonho se cumprisse por completo? Porque o sonho por completo era o sol, as estrelas, a lua se curvarem diante dele, o que representava a sua própria família diante dele. Isso demorou 20 anos. Foram 13 anos até ele se tornar governador, repetindo o processo. O período de espera dele foi vendido como escravo, foi injustiçado e depois foi preso, esquecido na prisão até que ele se tornasse governador. Olha tudo que ele enfrentou no período de espera. E esse é o detalhe da vida de muitas pessoas. Talvez você já está vivendo o processo de espera que José viveu. Só que você precisa definir qual vai ser a sua postura diante de tudo que você passar. E pense no momento de espera não como um momento de descansar. Porque, vamos fazer uma analogia aqui com a vida de um atleta, por exemplo. Ele vai entrar numa competição. Ele fica na espera para o dia do início da competição, seja de um jogo, de uma luta. Ele fica parado, de braços cruzados. Não, ele está ali treinando. Ele está ali se preparando. O tempo de espera é um tempo de preparo. É o tempo onde ele se capacita. É o tempo onde ele está ali analisando onde ele tem errado, quais são suas falhas, para que quando chegar na hora da luta, do jogo, ele possa ter um bom desempenho. Então, o período de espera não é um período de descanso. O período de espera é um período de preparo. Nesse período que você está vivendo, nesse momento de espera, nesse estágio que você está vivendo, entenda isso, não é que as suas orações não são respondidas, não é que esse sonho que Deus colocou aí dentro de você não vai se realizar. Mas é hora de você se preparar para viver aquilo que Deus já colocou dentro de você. Para você viver e desfrutar daquilo que Ele vai confiar nas suas mãos, porque Ele vai te honrar. Se você não desanimar, se você não desconfiar do poder da ação dEle, se você crer até o fim, se você confiar no caráter de Deus sobre todas as coisas, você vai viver o que Ele tem preparado para você, grandes resultados, grandes maravilhas, você vai alcançar. Nós vamos fazer a oração agora, vamos falar com Deus, você vai expressar para Ele a sua fé, todos os dias aqui, esse momento de oração para abençoar você, a sua casa, a sua vida. Eu queria que você acompanhasse comigo diariamente isso, porque eu tenho a certeza que isso vai trazer resultados maravilhosos para você e para toda a sua casa. Então é um momento de oração, vamos falar com Deus, vamos expressar para Ele a nossa fé. Eu creio que Ele vai se manifestar para dar vitória. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua santidade, do Teu poder. Na nossa oração nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha ao encontro de nossas necessidades. Eu oro por cada pessoa que participa comigo dessa oração, que tem suas necessidades, que precisa do teu socorro, da tua ajuda, que depende, meu Pai, da manifestação do teu Espírito, porque talvez já não sabe mais o que fazer ou como fazer para sair
da condição que têm vivido. Pessoas que têm se deparado com problemas difíceis, com problemas onde elas não conseguem por si mesmas alcançar respostas, mas estão aqui diante do Senhor agora em oração, buscando a tua ajuda. Venha ao encontro dessas pessoas. Vem trazer o teu socorro. Vem manifestar o teu poder, trazendo a paz, a direção e a condição para que essa pessoa alcance a tudo aquilo que ela necessita. Pai, nós oramos ao Senhor aqui agora te pedindo que nesse exato momento venha dos céus o socorro, venha dos céus a resposta, e que com a tua mão o Senhor venha fazer maravilhas na vida desse que crê. Assim como o período de espera de José, por mais difícil que tenha sido, foi um período de preparo, eu te peço que nesse período que essa pessoa vive, de esperar respostas de orações, de esperar realização de sonhos, de propósitos os quais o Senhor já colocou dentro dela, eu te peço que seja um período de preparo, que ela possa estar pronta para viver o novo que o Senhor tem para ela, que ela possa estar pronta para viver as maravilhas que vêm de ti, que vêm das tuas mãos. Receba de Deus a condição para viver o melhor que vem dele. O poder de Deus é com você para te dar vitórias e para fazer maravilhas na sua vida. Tome posse dessa bênção. O seu dia hoje vai ser um dia de vitórias e você vai desfrutar do melhor que o Senhor tem para você. Eu declaro isso sobre a sua vida e se você crê comigo, diga: eu tomo posse dessa bênção em nome do Senhor Jesus. Todos os dias a gente vai estar aqui nessa oração. Essa oração tem o propósito de abençoar a sua vida e essa bênção já está sobre você hoje. Você crê nisso? Esse é o A Busca Devocional. Já se inscreve no canal. Vamos acompanhar o trabalho que tem sido feito aqui. Vamos formar essa comunidade de fé, porque daqui vão surgir grandes testemunhos de bênçãos, do poder de Deus, das vitórias que o Senhor vai dar para a sua vida. Eu fico por aqui, até o próximo devocional. Deus abençoe.